igreja é uma igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Que bom estar aqui na presença do Senhor. E quão bom é, ainda mais, de ver meus pais aqui, né? Quero pedir a benção a meu pai, a benção a minha mãe, a paz, meu irmão, paz de mar, a paz, meu irmão, a paz todas as igrejas aí, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos aí, em nome de Jesus. Deus me colocou uma palavra no coração, eu ministrei essa palavra ali na igreja do Florense, e o pastor estava presente no dia que eu ministrei essa palavra, e ele pediu, né, se pudesse ministrar aqui também. E eu fico com todo o prazer, né? Eu quero compartilhar isso também com vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração também, que dessa forma que vocês abrem o coração e que possa receber da melhor forma, em nome de Jesus. Amém? Esta palavra aqui que Deus colocou, Deus chama nós, né, para ser filhos e filhas dele. E ele nos trata como uma construção. E eu quero dar falar algo para vocês, quando se trata de construção. Lá em Ouro Fino, o Senhor nos deu ali um terreno, e nós começamos a construir ali. E é interessante que ali em Ouro Fino, se você não faz as coisas tudo legal, eles não liberam, né, para o início da construção. Ali você tem que ter a planta, você tem que fazer tudo certinho, senão eles não ligam a água, não ligam a energia. E assim nós fizemos tudo correto, como tem que ser feito. E aí então, quando chegou a época de nós falar com o engenheiro, ele foi fazer a planta para nós. E eu e minha esposa, nós planejamos detalhes daquela casa que Deus tinha colocado para nós, detalhes por detalhes. Então nós passamos para ele o que nós queria, e ele fez a planta para nós. Aí depois, quando foi iniciar a obra, ele falou assim, olha, precisa fazer a planta da base. Olha aí, precisa que eu faça a planta da base, não somente da casa, mas precisa da base também. E aí assim ele fez também a planta da base. E ele chegou e falou assim para mim, Luiz, você tem que seguir à risca se você quer que a sua construção seja boa, uma construção rígida. Você tem que seguir certinho. Eu vou passar os detalhes, a ferragem, e você vai seguir corretamente. Eu falei, tá bom. E assim ele fez e passou para mim. E aí então, quando nós fomos iniciar a construção, eu e meu filho, a gente ainda não tinha contratado um pedreiro, nós queríamos fazer a base. E aí então eu comprei a ferragem, eu fiz detalhe por detalhe, eu segui a risca daquela planta, das ferragens, da base. E é algo assim que eu confesso para vocês que me surpreendeu bastante. Aí quando eu estava fazendo ali fazendo os trilhos, né? E o meu filho falou, pai, mas por que tanto ferro desse jeito? É necessário, filho? É necessário tanto ferro, sabe? Tudo essas amarradas, seguir a... É preciso, filho. Assim o engenheiro nos instruiu. E assim tem que ser feito. E assim nós fizemos. E depois que nós fomos abrir a base da casa, depois da terraplanagem que nós tínhamos feito, nós fomos abrir a base para depois introduzir a ferragem, para depois vir o concreto. Por que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Porque hoje eu vou estar falando de um homem tremendo, um construtor tremendo, que o nome dele se chama Jesus. E eu quero falar algo também, compartilhar com vocês, com 4 pilares de uma família de sucesso. Quando nós seguimos esses 4 pilares, eu falo para você que a nossa família é uma família de sucesso.
O primeiro pilar é o Pai eterno. Segundo pilar, o Filho eterno. Terceiro pilar, o Espírito eterno. E o quarto pilar, a fé eterna. Se nós fazermos esses 4 pilares, eu tenho certeza, nós como construção, a nossa estrutura não vai abalar. A nossa estrutura não vai aparecer rachaduras. Porque existe sobre nós um reforço tal, que se nós colocar a base, eu vou falar sobre esse reforço, e vocês vão ver detalhes, como diz a Bíblia, como diz a palavra, para que nós podemos segui-los, que da mesma forma que eu segui a risca, como aquele engenheiro falou para nós, mas existe o engenheiro dos engenheiros, o Pai eterno, Ele que projetou tudo, Ele projetou nos mínimos detalhes, Ele projetou os céus, Ele projetou as terras, Ele projetou o mar, Ele projetou a cada um de nós, nos deu vida, e vida em abundância. E se nós seguimos o engenheiro aqui da terra, muito mais o engenheiro que é sobre todos, muito mais. Eu quero compartilhar com vocês aqui, em 1 Coríntios, abre a Bíblia, a palavra do Senhor, 1 Coríntios 3, Primeiro de Coríntios 3, aqui começa no verso 10 até o 17. Eu vou estar fazendo a leitura para a gente ter uma base naquilo que eu quero falar com vocês. Amém? Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 3, no verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha aí. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nela parte, permanecer, e esse receberá galardão. E se a obra de alguém que se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém, até aqui só, até o 17. Por que eu falo isso para vocês? Se Deus nos compara como uma construção. Irmãos, a coisa mais gostosa é quando a gente entende e compreende a palavra de Deus. É a coisa quando nós entendemos algo e falamos assim, Pai, nós precisamos fazer algo mais. Nós precisamos fazer algo mais, igreja. Aqui quando nós entendemos a palavra de Deus, e que nós sabemos aqui o primeiro pilar, o Pai eterno. O Pai eterno, diz aqui a Bíblia, que está aqui, em Mateus 22, do 36 ao 38, o próprio Jesus nos disse aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento.
Olha aí. Está falando algo mais para nós aí. E diz aqui mais, ó. Para que nós podemos amar a Deus de todo o coração, não pode ter concorrência. Para que nós podemos ser fiel a Deus de todo o nosso coração, nós temos que saber que tudo que nós fazemos é para Ele. Porque tudo é dele. Nós temos que crer nisso, eu e você. Nós somos do Senhor. Aquela construção que nós ali está construindo, ali em Ouro Fino, não é nossa, mas é de Deus. Ele nos capacita para que nós podemos fazer o melhor para Ele. O melhor para Ele. Você é algo especial de Deus. Você é algo especial porque o Espírito de Deus está dentro de você. Se a construção que nós estamos construindo ali é de Deus, muito mais eu e você. Porque interessa para Deus não são a construção material, mas é a construção de carne e osso que somos nós. Templo do Espírito de Deus. E diz aqui a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar para você sobre o Filho Eterno, segundo pilar, o Filho Eterno. Em 1 de João 5, ali do verso 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta é a vida de seu filho, está no seu Filho. Diz aqui, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida de Deus. Não tem a vida de Deus. Tanto eu quanto você, nós temos o Filho. Nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. É Ele o nosso construtor. Ali quando eu passei a construção para um construtor fazer a casa, eu falei para ele, eu segui dia após dia ali aquela construção. E o Senhor Jesus faz a mesma coisa. Aquilo que Ele nos direcionou a fazer, Ele quer seguir, que nós façamos seguindo a risca. Porque eu ali estava fiscalizando aquela obra, naturalmente falando. Mas o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, Filho de Deus, construtor celeste, não terreno, Ele passou por essa terra, mas hoje Ele se encontra à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está sentado no trono de Deus, no trono do lado de Deus, na direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está fiscalizando tanto eu quanto você todos os dias. Ele quer que nós podemos obedecê-lo, quer que nós fazemos algo mais. Quando aquele construtor ali estava fazendo, ali, ele fazia de tudo para quê? Para me alegrar, para mim ver que estava seguindo a risca. Mas quando nós estamos fazendo algo para Deus, é diferente. Você tem que fazer nos mínimos detalhes. Nós temos que ser diligente nas coisas de Deus. Ontem lá na igreja eu ministrei sobre isso. Ser diligente. E nós temos que ser diligente nas coisas de Deus. Nós temos que ser diligente na palavra. Porque o Filho é a própria palavra de Deus. Que ela é viva. É ela que nos instrui. É ela que nos faz viver a verdade. É ela que nos aproxima de Deus. É ela que ajuda a nos santificar, nos purificar, nos fazer enxergar a verdade, como ela tem que ser. É ela que nos ensina a ser um filho que agrada a Deus. Será que o Senhor tem prazer em olhar para você e Ele falar assim, este é o meu filho, ou isso é a minha filha, em quem eu tenho prazer? É isso que nós temos que estar atento, irmão. Ser diligente. É isso que nós temos que fazer o possível para que nós venhamos a agradar o nosso Deus e Pai, o construtor, que é o Senhor Jesus Cristo.
O nosso Pai, Ele é tremendo, igreja. Ele é tremendo. Quando nós acreditamos e confiamos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso engenheiro. Oh, meu irmão, oh igreja, é a coisa mais gostosa quando nós entendemos isso. E aqui diz a palavra de Deus, quando nós sujeitamos ao Senhor, quando nós sujeitamos a Jesus, a nossa vida é transformada, meu irmão. É transformada. O Senhor Jesus tem algo especial para nós. Ele chama para nós que nós podemos segui-los, Ele. Seguir o construtor. Ele tem algo especial para você, como Ele tem algo especial para mim também. E eu amo seguir esse Jesus. Eu amo seguir esse construtor. Ele sempre tem algo especial. Ele tem algo especial para você, igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço para mim e por você. A coisa mais linda que eu acho é quando nós nos reunimos no nome do Senhor. É como nós estamos presentes aqui, às vezes deixamos de fazer muitas outras coisas para estar reunidos no nome do Senhor, para estar reunido na igreja, para estar reunidos, como diz a Bíblia, a palavra do Senhor. E aí então Deus olha e fala, é na comunhão dos irmãos que eu determino a bênção. Vocês estão abençoados, irmãos. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. O seu coração está nas mãos do Senhor, para que Ele possa inclinar para onde Ele queira, e você não duvidar disso. E eu falo algo para você. Da mesma forma que eu segui a risca para fazer a viga daquela construção, eu e meu filho Pedro, e o meu filho João também ajudou. Aí quando nós vimos encher aquelas vigas de concreto, que desenhou a casa inteira, fez a base, fez tudo certinho como tem que ser. Eu falei para o Pedro, você está vendo, filho? É em cima dessa base que a nossa casa vai ser levantada, parede por parede. E as colunas sobre a base. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa base, que acabamos de ler aqui, ó. Já tem um fundamento. Já tem um fundamento para que nós podemos levantar o nosso edifício, a nossa casa. Esse fundamento é o Senhor. Esse fundamento, eu digo para você sem medo de errar, a sua casa, o seu edifício, ele não vai abalar. Não vai haver trinca. Porque esse fundamento é o próprio Filho do Deus vivo, que Ele chegou a falar que nós podemos ser edificados nele e por Ele e para Ele. Nele, por Ele e para Ele. Ele chamou tudo para Ele. Para você crer, igreja, que você realmente está sobre um fundamento inabalável. Inabalável. E quando nós cremos nesse fundamento, que é o Jesus Cristo, pode vir as tempestades, como Ele próprio já nos orientou, que no mundo nós ia ter aflições,
Mas se nós está firmado nesta base, nós podemos até balançar. Mas cair, eu falo para você, jamais. Porque nós estamos firmes na rocha. Nós estamos firmes num pilar que é Jesus Cristo. O primeiro pilar é o nosso Pai eterno. É o nosso Pai eterno. Preste atenção, igreja. Você está firmado nesses dois pilares? No Pai eterno? No Filho eterno? A sua família está firmado nesses dois pilares também? Eu falo algo para você, igreja. Nós temos que ter a convicção que existe um Deus por mim e por você. Existe o Filho por mim e por você. E ele diz algo mais ainda. Ele falou para nós, olha, é o seguinte. Eu já vim cumprir os propósitos do meu Pai. Agora eu vou subir. Mas eu não vou deixar vocês sós. Dentro de vocês, eu quero colocar o meu Espírito. Terceiro pilar, o Espírito eterno. Está em Atos 2, do 1 ao 4. E essa palavra aqui eu falo para vocês, irmãos. Foi a palavra que Deus chamou eu e minha esposa. Quando nós tínhamos 33 anos de idade. Nós já está completando 60 anos, a minha esposa 61, aos 33 anos de idade. Nós fomos passar o Natal, acho que o meu pai nem lembra mais disso. Nós fomos passar o Natal na casa dele. E ali, o meu irmão, ele já era pastor na época. O meu pai tem um privilégio, que são poucos que têm isso. 3 filhos homens, 3 pastores. São poucos que têm esse privilégio. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu pai. E quando a gente entende isso, irmãos, aos 33 anos, nós nos convertemos ao Senhor. Olha que coisa interessante. Nós tínhamos um Chevette na época, a minha esposa estava lendo a palavra de Deus, ela pegou uma Bíblia, ela começou a ler a palavra de Deus. Nós não entendíamos, nem sequer sabia a Bíblia. O meu irmão chegou perto dela e falou assim, o que você está lendo aí? Ela falou assim, eu não sei, mas está escrito aqui, a descida do Espírito Santo. Eu não esqueço as palavras dele, que ele chegou e falou assim, eita, hoje vai ter mistério aqui. Hoje vai ter mistério aqui, ele é da Assembleia de Deus. Nós não entendíamos nada, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E aí então, eu quero compartilhar para você essa palavra, que está aqui em Atos 2, do 1 ao 4, diz assim, e se cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio dos céus um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E aí então eu falo para você, quando nós estávamos lendo essa palavra entrou dentro de nós. Eu confesso para vocês que eu estava de short na frente da casa do meu pai. De repente, o meu irmão, ali, a esposa dele, a minha irmã, começaram a falar em línguas estranhas, como está aqui, dentro da sala do meu pai. Língua estranha, nós nunca tínhamos visto aquilo.
Nós nem sabíamos o que era aquilo. E eu, de repente, eu cheguei na porta, estava lá fora, cheguei na porta, eu fiquei vendo, o que será que é isso? O que está acontecendo aqui na casa do meu pai? E quando eu cheguei lá, eu já vi a minha esposa chorando, quebrantada, e eu olhei para ela e comecei a chorar também. E foi um choro, meu irmão, nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas nós queríamos aquilo que estava acontecendo. E ele chamou a nós, vocês querem aceitar o Senhor Jesus para ser Senhor da vida de vocês? Quando nós menos esperamos, nós estávamos caídos de joelho em frente dele, e assim ele fez a oração e nós aceitamos o Senhor Jesus. Nunca mais nós saímos da presença do Senhor. Nós firmamos nesta rocha, Jesus Cristo. Quantas tempestades já passamos, quantas situações difíceis nós passamos, mas nós estamos firmes na rocha. Essa rocha, meu irmão, é inabalável. Jesus Cristo é inabalável. Ele sempre está conosco, todos os dias. Está com você, igreja. Se você, como nós cremos, que esse Jesus é a rocha verdadeira que Deus quer que eu e você se firme nela, eu te falo para você, você não vai se arrepender não. Se você realmente se entregou de todo o coração, como nós se entregamos, sem duvidar de nada, nós não estávamos entendendo nada naquele tempo, mas nós nós aceitamos. E eu falo para vocês, igreja, nós ia passar o Réveillon em Cardoso, uma cidade mais para frente. E quando nós chegamos lá, eu e minha esposa, olha só o que Deus faz. Chegamos lá naquele Réveillon, todo mundo festejando ali, em frente do rio que estava lá, fazendo aquele maior, soltando fogos. E eu e minha esposa olhando para um para o outro, falando assim, o que nós estamos fazendo aqui? Aquilo ali já não fazia parte mais de nós, igreja. Aquilo ali já não fazia mais parte de nós. Quando nós saímos dali, falou, bem, nós temos que procurar uma igreja. Nós já saímos de lá com intenção, nós vamos procurar uma igreja. A igreja, uma cristã. E eu louvo a Deus que nós entramos em algumas igrejas. E um belo de um dia, nós estávamos almoçando com o meu sogro, minha sogra. Nós vinha voltando no domingo depois do almoço. A minha esposa falou assim, vamos passar naquela igreja ali, que era ali embaixo. A Cristo Salva, estava iniciando. Nem a igreja ainda não estava nem formada, era uma casa, na qual estava ministrando o pastor Vídeo de Itupeva, o pastor Vilela, e os levitas vinham de Itupeva. E quando chegou ali naquele lugar, eu vi o pastor Vilela de shorts. E ele veio e me abraçou, acho que ele nem lembra mais. Ele veio e me abraçou. Eu senti um abraço, eu nunca tinha visto ele. Mas parecia que fazia mais de 10 anos que nós se conhecia. A Cal, não foi a Cal. A Karen veio e deu um abraço na minha esposa, ali no meio da rua. Irmãos, aquele abraço, não foi um abraço dela, mas o próprio Deus por ela. Eu falo para você, irmãos, foi algo sobrenatural na minha vida, na minha casa, na minha família. Algo sobrenatural, porque o mesmo Deus, eu falo para você, se você se render realmente de todo o coração, você vai conhecer esse Deus que eu estou falando para você. Você vai conhecer esse engenheiro, que ele é sobrenatural, que fez de você, desde o ventre da sua mãe, ele já estava projetando você. Ah, pastor, você está falando azeiro. Não, meu irmão, Isaías diz, está escrito, que ele nos projetou, ele nos colocou o nome, nos colocou o sobrenome. Mas como assim, pastor?
Foi meu pai, minha mãe que colocou o nome e sobrenome, mas Deus colocou no coração deles. Eu quero que ele chame Luiz, eu quero que ele chame Maria, eu quero que ele chame José, eu quero que ele chame Vilela, e aí vai. E aí vai. Você é um projeto de Deus. Vocês são um projeto de Deus. E o Espírito de Deus habita dentro de você. Quando o Senhor Jesus disse que Ele ia voltar para o Pai, mas o Espírito dEle ia ficar dentro de mim e dentro de você, para que Ele pudesse nos direcionar a fazer aquilo que agrada ao Pai, a fazer aquilo que agrada ao Senhor. É o Espírito de Deus que nos convence, igreja. Não é o seu pensar, não é o seu querer, mas é o Espírito de Deus que te convence o que Deus quer que você faça. A Bíblia diz que Deus coloca o querer e o efetuar dentro do coração do homem, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado. Tudo está no controle de Deus, tudo é projeto de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, o nosso construtor. Ô igreja, obedece esse construtor, segue a risca, como está aqui a palavra de Deus, você não vai falhar, a sua família vai ser um sucesso. Diz aqui a Bíblia, para que nós podemos, é o quarto pilar que eu quero que vocês falem, preste atenção, a fé eterna. A fé eterna está aqui em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Também diz aqui em Romanos 10:17, de sorte que, o próprio pastor já disse, que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé, Deus já nos deu uma porção para cada um de nós. Quando nós nascemos, Deus já colocou uma porção de fé dentro de você. Cabe a cada um de nós aumentar essa porção. Busca mais. Quanto mais nós buscamos, Ele vai acrescentando. Creia nisso, igreja. Se você tem uma fé, esta fé tem que ser inabalável. Você tem que crer, é isso que eu estou ministrando para você, que vem de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você quer ser bem-sucedido na empresa onde você trabalha? Siga esses 4 pilares. Primeiro, Pai eterno. Segundo, Filho eterno. Terceiro, Espírito eterno. E quarto, a fé eterna. A fé que nós vamos viver até os últimos dias da nossa vida aqui nesta terra. Crendo verdadeiramente que nós vamos chegar na glória. Se você for até o último dia da tua vida crendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o teu fundamento, você está fundado nesse alicerce, eu tenho certeza que você vai entrar nos céus. A Bíblia diz que Ele advoga a minha causa e a tua causa todos os dias. Você tem uma causa diante de Deus, mas existe um advogado fiel. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu, meu irmão. Eu falo para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça fiel. Creia que o Senhor é contigo. Se você dá oportunidade para que a palavra de Deus, ela entra dentro do teu coração e faça morada. Que ela entra dentro de você e te lave
todos os dias, irmãos. Ontem eu estava ministrando, que eu falava sobre diligência ali. E eu falava que nós temos que ter uma rotina com Deus. A rotina com Deus nos livra de tantas coisas, irmãos. A rotina de levantar todas as manhãs, buscar a presença do nosso Deus, buscar a presença do Senhor, meditar na palavra dEle, nós somos edificados. E ali também eu falava, se nós não edificar o nosso espírito com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, você sai de qualquer jeito, o mundo aí fora te enche de lixo. Mas quando nós estamos edificados, a Bíblia diz e fala que nós temos que saber o que vai entrar dentro de nós. Nós podemos filtrar o que vai entrar dentro do meu coração, filtrar o que vai entrar dentro do teu coração. Aquilo que vai nos destruir, diz a Bíblia que nós podemos resistir. Resistir ao diabo, que ele vai fugir de você, igreja. Se firma em Cristo, se firme na base verdadeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, creia em nome do Senhor. Porque da mesma forma que o Senhor edificou a mim e a minha casa e a minha família, pode te edificar. Creia nisso em nome do Senhor. Igreja, se você ter a certeza que o Senhor é contigo, se você tem a certeza que você deseja esses 4 pilares para a tua vida: Pai eterno, Filho eterno, Espírito eterno e uma fé eterna. Se você quer isso para a sua vida, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Nós sabemos que existem inimigos que lutam para nos destruir. Mas nós sabemos, diz a Bíblia, que nós já somos mais que vencedores. Porque diz a Bíblia que a batalha, ela não é nossa, ela é do Senhor. Toma posse, meus irmãos, em nome de Jesus, e creia que você já é vencedor, que você possa vencer, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você pode ser um homem de Deus, e uma mulher de Deus. Você pode ser um filho, uma filha de Deus, que honre a Deus. Honre ao Senhor, na tua maneira de ser, na tua maneira de agir, na tua maneira de pensar. Acabamos de ler a palavra de Deus. Se nós amamos a Deus, tem que ser com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. É dessa forma, meu irmão, que realmente nós vamos ser um cristão que alegra o coração do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, igreja, em nome do Senhor Jesus, toma posse desses 4 pilares, em nome de Jesus, amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Shiri alabassuri alamanai, diante do Senhor, meu Pai, eis aqui a tua igreja, meu Pai, eis aqui os teus filhos, filhas, ouviram a tua palavra, papai, e aqueles ainda, Senhor, que tem dúvida, que o Espírito do Senhor os convence da verdade do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
Não permita, meu Pai, que o inimigo venha roubar de nós aquilo que o Senhor já colocou dentro de cada um de nós, que é a tua verdade, que é a tua palavra, que é o teu amor, e que é a tua graça e a misericórdia, na qual nós vivemos hoje. Nós podemos permanecer nela, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe cada um dos irmãos aqui presente, cada irmão, cada irmã. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Firma elas, Pai, firma ele na rocha verdadeira, uma rocha inabalada, ó Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nosso amigo fiel e consolador de todos os dias. Ajuda-nos a permanecer fiel, a ser edificados verdadeiramente. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Aquilo que nós não conseguimos enxergar, ó Espírito Santo, o erro, nos convença, Espírito Santo, porque nós queremos caminhar na verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. E que assim nós esteja nele, por ele e para ele são todas as coisas. E assim, meu Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Recebam todos a bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com a magia